Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ética. A gente vai começar aqui com a nossa correção da atividade retrasada ainda, né? Foi sobre o desenvolvimento de uma nação. O que a gente viu ali? Foi na página 64 a 67. Logo no início, a gente vai ter um texto para ler, tá? A gente vai ler juntos, eu vou só pegar o meu livro, né? Pra gente poder ler esse texto juntos, tá? A primeira questão é só para a leitura do texto e ele vai auxiliar nas respostas das questões seguintes, certo? Então aqui fala assim: este texto, de modo poético, lembra a todo trabalhador que seu trabalho é importante, porém seu valor é mais. Aos trabalhadores, vamos lá. A você que trabalha tanto que ao chegar em casa tem vontade de chorar porque os pés doem, o corpo dói e até a alma. A você que adoeceu pelos maus tratos no ambiente de trabalho. A você cujo trabalho é o maior prazer da vida, pois está fazendo aquilo de que mais gosta e é reconhecido merecidamente pelo que faz. A você que é um empregador e gera empregos, que não se corrompeu com sucesso. A você que trabalha em casa e não é reconhecido pelo que faz, porque seu trabalho é de formiguinha, sem remuneração, cansativo e não tem hora de descanso. A você que mora nas ambulâncias e ambulatórios e UTIs. A você que passa o dia em busca de um emprego e lhe fecham as portas de uma vida digna. A você que um dia já deu seu próprio sangue pelo trabalho e hoje, aposentado, aposentada, tem uma vida de limitações diversas. A você, querido professor e professora, gerador de todas as profissões e muitas vezes mal paga suas contas básicas. A você, querido músico, que tem na veia as notas musicais e que leva aos corações alento, alegria, reflexões. A você, artista das telas de TV, telas de pintura, artistas que esculpe, que desenha, que escreve, que declama, que gesticula, dança. A você, que cuida dos pequeninos contando histórias, que usa sua imaginação e sorriso para alegrar e despertar possibilidades múltiplas para quem ainda tão pouco viveu. E a você, que ganha pelas ruas algumas moedas pela demonstração, muitas vezes cheia de talento, perdido talento, nos olhos de quem te joga a moeda ou te olha ao longe. Você tem todo o meu respeito. A você que mora nas ruas e pelos mais variados motivos tem uma vida subhumana por não trabalhar. Você que por ser ainda tão pequeno e não conhece a infância, corre atrás dos semáforos vermelhos ou já está tão enlouquecido ou enlouquecida pelo que inala ou ingere e não se reconhece como ser humano. A você que abraçou o esporte como causa e ganho de vida. Você que leva o nome do país pelos continentes orgulhosamente. A você, querido escritor e escritora, suas palavras são alimento para tantos. A você que trabalha resgatando vidas nas ruas, abrigando com sua boa vontade as carências afetivas e de condições mínimas de sobrevivência. A você que luta pela classe trabalhadora e sonha com um mundo mais justo. A você, trabalhador planetário, que respira neste planeta e tem consciência da importância do seu trabalho, reconhecido ou não, com seu instrumento de labor, pinças, alicates, agulhas, seringas, martelos, pregos, pincéis, microfones, cordas musicais, teclados, sejam o piano ou do computador, armas de fogo, guaritas, vassouras, enxadas, esparadrapos, pás, anilhas, partituras, volante de carro, papéis, sucatas. A você que faz plantão até nos feriados, quando você desejaria uma cama, um cuidado com o corpo que luta para se manter em pé, acordado e ativo. A vocês
trabalhador e trabalhadora, saibam que seus sonhos ainda não terminaram. Uno-me a vocês no desejo de uma vida melhor, justa, fraterna e feliz. Uma vida digna, digna de um trabalhador, de uma trabalhadora. Não se entreguem, lutem, vocês já são vencedores. Mesmo que os ombros, as pernas, os corações estejam sem o vício da esperança e dos sonhos, estamos juntos. Então é um texto motivacional, né? Que fala sobre o esforço de cada profissão e o reconhecimento delas, mesmo ela não tendo reconhecimento muitas vezes, né? E aí, passando para a próxima página, que era o que ali, na segunda questão, tem assim: qual a parte de que você mais gostou do texto e por quê? Aí é pessoal, você vai dizer qual foi a parte do texto que você mais gostou, você vai reescrever aqui, e aí você vai dizer por que você gostou dessa parte. Simples, não tem certo e errado, é uma resposta pessoal. Na 3, gente, pergunta assim. Deixa eu ver se eu aproximo aqui para ver se fica melhor. A terceira questão diz assim: procure no dicionário que é democracia e transcreva nas linhas abaixo. Depois reflita sobre a cidadania e a democracia e se uma precisa da outra. Trazendo aqui o significado de democracia, nós temos dois significados que eu trouxe aqui. O primeiro diz que é uma forma de governo em que o povo elege livremente seus representantes e exerce a soberania do Estado mediante um sistema partidário pluralista com liberdade de imprensa, de manifestação, de associação e de organização política, respeito aos direitos civis e individuais do cidadão. E o segundo é um Estado que adota essa forma de governo. Gente, a imagem está bem ruinzinha, mas é porque realmente eu tô com problema para fotografar as páginas do livro. Tá saindo assim bem, com a qualidade bem ruim. Eu tô tentando, eu ainda modifico para tentar ficar o mais claro, assim, mais legível possível. Mas realmente tá bem complicado. Mas assim, vocês vão procurar no dicionário o significado de democracia. Procura a palavra democracia lá na letrinha D, né? Você vai procurar democracia e você vai colocar o significado ali, certo? É só isso. A parte de cidadania é você mesmo fazer essa reflexão, né? Sobre a cidadania e a democracia. Cidadania é um direito cidadão, é quando você exerce seus direitos como morador de um determinado local. A democracia, ela tem a ver com isso. A democracia, ela é o direito que você tem de expressar sua opinião livremente, né? Isso seja em eleição, né, para algum governante, ou eleição de medidas, de leis, porque isso acontece também. Então, assim, a democracia, ela é o seu direito de exprimir sua opinião a respeito de alguma coisa livremente, sem julgamento, né? E acaba que se algo é decidido dentro dessa região que é adotado a democracia, ela vai ser eleita a partir da maioria das aprovações. Então, a maioria das pessoas que moram naquele lugar tem que aprovar essa nova medida ou esse novo governante para que seja eleito. Então, a democracia é isso, e a cidadania, e a democracia faz parte de uma atividade cidadã. Se você mora em um determinado local, você é cidadão quando você é engajado nas regras da comunidade, nas leis da comunidade, nos direitos e deveres da comunidade. Então, se você vota numa comunidade que é democrata, né, se você exprime sua opinião, você está sim sendo cidadão, certo? Logo aqui embaixo tem uma musiquinha pedindo para ela cantar, mas a gente não vai cantar, a gente vai ler como se fosse uma poesia, certo? Essa música, gente, ela é do Milton Nascimento, o nome dela é Maior, então vamos dar uma lida aqui, ó. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se é certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Então,
Aqui na 4, ele vai fazer, ele vai pedir para você fazer algo relacionado a essa música, né? O que ele tá pedindo aqui, ó. Essa música fecha sua unidade com o desejo que desejamos sempre, que sejamos sempre melhores e maiores do que antes e que ontem. Com esse pensamento, podemos realmente mudar o futuro e o nosso futuro. É preciso acreditar, ter sonhos, projetar e agir. Esse espaço abaixo é seu para uma frase ou um desenho de acordo com o que até agora já aprendemos. O seu espaço democrático. Então, você vai fazer um desenho, né? Aí embaixo que é um desenho livre, tá? Um desenho para baixo é seu para uma frase ou um desenho. É um desenho ou uma frase, né? Porque tem a frase também. Você também pode fazer os dois. Você pode fazer um desenho com uma frase, tá? O que é isso? É você pensar nos seus direitos como cidadão. A gente já viu muito aqui, né? Esse capítulo inteiro foi trabalhando sobre solidariedade, sobre o tratamento de pessoas com sobre acessibilidade, né? O tratamento de pessoas com deficiência. Então, tudo isso tem a ver, né, com seus direitos, sobre a maneira como agir no trânsito, né? Seja como motorista, seja como pedestre. Então, a gente viu muito sobre isso. Você pode voltar aí no conteúdo e buscar alguma coisa que te chamou mais atenção. Foi a acessibilidade? Se foi, você pode fazer um desenho aqui, né, a respeito de acessibilidade, alguma coisa do tipo, sobre uma pessoa ajudando outra com deficiência, talvez, ou você pode criar uma frase. Então, assim, esse espaço é para isso, tá? Você vai colocar, ele é livre para você colocar o que você quiser, tá? Então, a gente vai prosseguir. Eu nem passei para quarta aqui, né? Tá aqui o espaço. A gente prosseguir, nós vamos para a correção sobre biodiversidade brasileira, certo? Deixa eu colocar aqui na minha página. E nós temos a da página 72, não é isso? E aqui na primeira questão vai dizer assim: o texto da página 70 sobre a biodiversidade brasileira fala zonas biogeográficas ou biomas. Quais são esses biomas presentes no Brasil? Então vamos lá. Quais são os biomas, né? Quais são as fontes que abrigam vida aqui no Brasil? Nós temos a floresta amazônica, temos o Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampas e Mata Atlântica, tá? A 2 diz assim: quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira? Gente, são o que? São os corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Tudo isso, gente, tem nesse texto, né? Esse texto até longo que a gente leu, da página 70 à página 71, certo? Então, você vai só voltar e você vai procurar. As respostas estão lá. Na questão 3 diz assim: o texto também diz que muitas das espécies brasileiras são endêmicas. Pesquise o que significa. Agora aqui você vai fazer uma pesquisa, né, num dicionário, se tiver, ou então você vai fazer a pesquisa na internet mesmo sobre o que significa endemas. Mas eu trouxe aqui a resposta para vocês. O que é endemas? Que é exclusivo de uma determinada região, tá? Uma espécie que ela é exclusiva só daquela região, a gente chama espécies endêmicas, né? Lembra que eu falei que, por exemplo, a vegetação e os animais, né? Eles são específicos de um determinado local, porque tem animais e tipos de vegetações que só vão conseguir se adaptar e sobreviver em lugares mais frios. Já existem outros animais ou outros tipos de vegetação que só conseguem em lugares mais quentes, né? Então, esses animais de lugares quentes não conseguiriam sobreviver em lugares frios e vice-versa, é a mesma coisa com a vegetação. Então, são espécies endêmicas, porque eles vivem de acordo com um determinado clima, né? Em uma determinada região, certo? 4. Na página 71, o texto diz que a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. O que isso significa? Isso é uma resposta pessoal, tá? Você vai dizer o que você acha que isso significa. Que é esse ciclo, né? A biodiversidade está sempre nesse ciclo. Vocês lembram que a gente já estudou em ciências sobre o ciclo da água, né? Que ele nasce, que ele começa ali no rio, aí a água evapora, sobe para o céu,
esfria, enche a nuvem, aí cai, né, na solo de novo em forma de chuva, e aí essa água que cai, ela volta de novo para aquele rio. Isso é um ciclo, né? A vida toda a vida, ela é em ciclos, né? Nós temos o ciclo da natureza também, que é o ciclo da nascimento, vida e morte, certo? É nascimento, transformação e morte. Você nasce, né, que é a vida, e aí toda a sua vida você vai fazer o quê? Evoluir, você vai crescer, né? As plantas, os animais e as pessoas passam por isso, tá? Você vai crescer, se desenvolver, aprender coisas ao longo da vida, até que chegar o momento em que você morre. Então esse é o ciclo da vida, né? É disso que ele tá falando aqui. E aí você vai dar sua opinião a respeito disso, né? O que você acha que é isso? Você vai falar com suas palavras, né? O que você acha que é o ciclo da vida, tá? Na 5, diz assim: a biodiversidade é você. Biodiversidade é o mundo. Você é o mundo. Como você interpreta essa afirmação? Também é pessoal, tá? Não tem certo e errado. É como você interpreta essa afirmação, que diz que você é a biodiversidade é o mundo, você é o mundo. O que basicamente está dizendo aqui é que existe essa relação direta entre as pessoas, a natureza e o mundo e você, porque nós estamos interagindo, né, o tempo todo, certo? A gente não existiria, nós seres humanos não existiria se não existisse a natureza. A natureza não existiria se não existisse o planeta. Consequentemente, o planeta não existiria do jeito que ele é se não existisse todo o ecossistema, né, que funciona aqui. Então, assim, é uma rede, né? Tá tudo interligado. Basicamente é isso que tá querendo dizer aqui, né? Tipo, a biodiversidade é você, a biodiversidade é o mundo, você é o mundo. Isso significa que todos nós dependemos um dos outros, né? Para sobreviver. Nós vivemos nessa relação de rede, né? Tá tudo interligado. Na 6ª questão, deixa eu vir pra cá, diz assim: a estabilidade dos ecossistemas cria as bases da vida na Terra. Quais são elas? Olha aqui, quais são as bases da vida na Terra? O que é essencial para a gente, né, poder viver? Alimento, água, oxigênio, medicamento também, né? Combustível e clima estável, certo? São essas coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas, tá, que são consideradas básicas para que a gente viva aqui na Terra. E, gente, a questão 7... ele pede para você pesquisar, né, em revistas, jornais, né, internet, figuras que ilustrem os biomas presentes no Brasil e exponham-os no mural, para montarmos um painel sobre o assunto e percebermos melhor as diferenças da biodiversidade brasileira. Como eu falei para vocês, sempre que aparecer essas questões a respeito de formar um mural, de expor na sala, né, de discutir com os colegas, esse tipo de atividade a gente não tem como fazer nesse momento, né? Então, assim, a 7 fica para caso você tenha curiosidade em pesquisar um pouco mais sobre o bioma, né, que é muito bom, você vai lá e pesquise mais sobre biomas. Mas não tem a necessidade de você criar o mural, né, de você expor e tal, porque a gente não vai ter como fazer essa troca, né? O mural é interessante se você puder fazer essa troca com seus colegas, né? Você ver o que tem no seu mural, o que tem no mural do colega e a gente aprender junto, certo? Sendo assim, a gente encerrou nossa correção e nós vamos dar entrada aqui sobre os amigos da fauna, que é ali da página 73, tá? Começando ali, a gente vai ver o seguinte, ó, sobre o ser humano e os outros animais. Quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies animais que existem no planeta. Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais. Essa é uma definição clássica. Porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança. A maior parte das pessoas gosta de animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que os maltratam e chegam até a ganhar dinheiro às custas dos sofrimentos deles. Ainda hoje, a caça de certas espécies animais é considerada como esporte em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou por hobby. Uma das coisas é a necessidade de alimentação das pessoas, mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne, para que se poupe a vida dos animais,
Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasionam um desequilíbrio no ecossistema mundial e muitas espécies já foram extintas por causa disso. Então, o que está falando aqui? É o seguinte, a gente sabe que existe uma relação até um pouco complexa e polêmica, que é bem questionável, né, quando a gente fala também sobre vida sustentável, entre os seres humanos e os animais, né? A gente tem essa relação diretamente com os animais relacionada, né? Alguns tipos de animais, pelo menos, relacionada à alimentação, né? Então, a caça para ter alimentação, certo? Que, quando ela é feita de maneira desenfreada, né? Acaba gerando um desequilíbrio no ecossistema, porque muitas das vezes, quando você começa a caçar demais uma determinada espécie, essa espécie pode se extinguir, né, chegar a acabar, né, essa minha espécie. E toda espécie animal, ela tem uma função no ecossistema, tá? Toda espécie animal tem uma função no ecossistema, até mesmo a gente tem, certo? Então, quando você some, quando acaba uma determinada espécie animal, aquela função que essa espécie executava, não vai ter quem faça, né? Então, muito provavelmente, o planeta vai sofrer consequências. Talvez não seja assim de imediato, mas com o tempo vai vir alguma coisa vai acontecer que você vai perceber, tipo, não tá certo, tem alguma coisa errada aqui. Isso acontece muito, né? Porque já tiveram muitas espécies de animais que foram extintas, e por isso que, se você comparar o ecossistema há muitos anos atrás com o ecossistema que tem hoje, houve muita mudança, né? Muita mudança mesmo. Isso tem a ver tanto com a fauna, né? A fauna, que a gente está falando do grupo de animais, como a flora também, certo? A gente fala aqui sobre os maus tratos também com os animais, né? Que não é só em relação a caçar para comer, mas também essa coisa da caça por esporte, que aí já é uma outra coisa que na verdade nem deveria existir, porque como você pode dizer que matar um animal é um esporte, né? A gente só faz isso porque existe essa relação de sobrevivência, né? Precisa da carne de determinados animais para poder sobreviver, mas ainda há pessoas que elas falam sobre a gente ter condições de sobreviver sem carne, né? São as pessoas que defendem o estilo de vida vegano e vegetariano, tá? Acredito assim que a gente pode sim viver sem comer carne, né? Mas aí é um conceito que até as pessoas começarem a aderir vai demorar um pouco de tempo. Até então, o importante seria entender que deve se caçar com moderação, né? Sem essa caça desenfreada, né? E nada de caçar por esporte. Continuando, aqui no Brasil temos a regulação da criação de certos animais considerados silvestres. Apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei que comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar de nossa fauna, regular e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais, para que haja equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmoniosa e moralmente correta em sociedade. Então, aqui já está falando sobre os nossos deveres em relação a essas coisas, né? Essas coisas erradas que acontecem em relação aos animais. Se você presenciar algo do tipo, você tem sim um dever de denunciar. Até porque o animal é considerado um ser indefeso, né? Então a gente tem todo esse dever, né, de acionar os órgãos competentes quando a gente estiver diante desse tipo de ato. A gente pulando a lei para a página 76, a gente vai ver um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, tá? Então vale para a página 76, pra gente poder conferir, ó. Proclamado em Assembleia da Unesco em Bruxelas a 27 de janeiro de 1978. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Vamos aqui, ó. O artigo 1 diz: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Artigo 2º.
Todo animal tem direito a ser respeitado. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esses direitos. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todo animal tem direito à atenção aos cuidados e à proteção do homem. Artigo 3º. Nenhum animal será submetido a maus tratos nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não lhe provocar angústia. Artigo 4º. Todo animal pertence a uma espécie selvagem. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrário a esses direitos. Vocês sabem que aqui já entra a questão dos zoológicos, né? Os zoológicos hoje em dia são considerados áreas de lazer ilegais, né? A gente tem reservas ou zoológicos que se dedicam a cuidar de espécies de animais que estão em extinção, então eles mantêm aquela espécie ali, né, para poder preservá-las até dado momento em que eles vão e soltam essa espécie na natureza. Mas zoológico mesmo como a gente tinha antigamente, que tinha vários animais presos em jaulas, né, só para ser exposto, hoje em dia não é considerado mais adequado, é considerado até crime. Continuando aqui no artigo 5º, todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer no ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie. Toda modificação desse ritmo ou dessas condições que for imposta pelo homem com fins mercantis é contrário a esse direito. Artigo 6º. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem o direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 7º. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. A gente sabe que existem animais que são usados ali, né, para facilitar alguns tipos de atividade profissional, como por exemplo animais que são usados, né, para nem profissional, mas atividades de trabalho. A gente tem, por exemplo, aquelas carroças, né, que são os cavalos, ou burros, ou jumentos, enfim, que levam essas carroças, né, que é carroça muitas vezes de transporte de materiais de depósito, né, sempre tem. Então, esses animais, eles têm direitos também, tá? Eles têm direitos a repouso, eles têm direito à alimentação, né? Uma alimentação que condiza com o tamanho desse animal. Então, esse animal tem que comer de uma quantidade adequada, ele tem que ter repouso, né? Ele tem que ter água, ele tem que ter todos esses direitos, tá? Ele não pode ser explorado, não. Seguindo aqui para o artigo 8º. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, mesmo que se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Então, vocês sabem que tem muitos produtos que chegam pra gente, pelo menos hoje, né, estão tentando mudar e eu acredito que a maioria dos produtos não usem mais isso, mas, por exemplo, um shampoo, para chegar até a gente, ele precisa ser testado, né, para saber que esse shampoo não vai afetar nossos olhos, caso caia nos olhos, que esse shampoo não vai fazer nosso cabelo cair ou acontecer qualquer outra coisa, né, porque são vários produtos químicos que são misturados ali e aqueles produtos têm que ser testados para saber se a gente pode usar ou não, né, se corre risco, algum risco. E o que eles fazem para saber? Eles testam uma pessoa? Não, eles testavam em animais, né? E muitas das vezes, esses testes eram feitos, por exemplo, para saber se um shampoo ele arde os seus olhos, eram espirrados shampoos nos olhos dos animais, né? Então você imagina a dor agoniante que esse animal deve sentir. E esse tipo de experimentação não é mais de jeito nenhum aceitável. Então estão substituindo,
né, usando de outras formas para fazer testes, né, de produtos, seja medicamento também, como diz aqui, né, que eu usei o exemplo do shampoo, produtos comerciais, né, produtos de limpeza, de beleza, enfim, tem que se usar uma outra forma de experimentar, né, de fazer experimentação. Artigo 9º. Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele ansiedade nem dor. Artigo 10º. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que utilizam animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Também, gente, não existe mais não é para existir mais animais em circos, certo? Porque sempre houve essa coisa de dominar o animal, muitas vezes um animal silvestre, como um leão, né? E fazer ele se comportar como um gatinho. Então você imagina o que não é feito para que esse animal chegasse a esse ponto. Ele tem que haver uma situação de dominação e de medo que esse animal tenha para que ele se comporte daquele jeito. Então muitas das vezes ele é torturado, ele é maltratado, né? Já houve muitos casos assim. E por conta de se repetir demais esses casos, hoje em dia não é mais aceitável animais em circos, certo? Estou no artigo 11º, né? Todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é, um crime contra a vida. Artigo 12º. Todo ato que implique a morte de grande número de animais selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. Vamos continuar. Aqui, artigo 13º. O animal morto deve ser tratado com respeito. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem ser interditadas no cinema e na televisão, salvo se eles tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos dos animais. Artigo 14º. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados em nível governamental. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei, assim como os direitos dos homens, certo? Nós vimos aqui, né, sobre os direitos dos animais, e a atividade de vocês vai ser da página 74 e 75 sobre amigos da fauna, tá? 74 e 75. Então, meus amores, é isso, tá? Essa foi a nossa aula sobre a fauna, né? Sobre os amigos da fauna, nossa relação com a fauna. Então, amores, sempre voltem ali no conteúdo para fazer a atividade, para responder a atividade, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.